Caio, esse sincretismo, ele faz parte da alma humana ou ele é uma malandragem, uma manipulação, um traço do caráter? Depende. O cara que implanta O isso. cara que implanta é um malandro, né? Porque, como o Edir Macedo me disse, e o Laprovita Vieira me repetiu num voo, uma vez de São Paulo ou do Rio para Brasília, há uns 26 anos atrás, 28 anos atrás, eu tinha perguntado ao Macedo, digo, mas por que você não prega só o Evangelho? Pelo amor de Deus, é o Evangelho, a gente está aqui para pregar o Evangelho. Aí ele disse que o Evangelho não era atrativo, que a mensagem de Jesus era muito, muito para baixo, e essa implicância com dinheiro não dava certo, tinha que ser em favor da grana, e me disse que a cruz deprimia a vontade de ganhar dinheiro, de prosperar nas pessoas, que tinha um espírito muito sacrificial, de renúncia, de entrega, de pacificação, que isso não ajudava a prosperidade. Então, na igreja dele jamais haveria isso, e me disse muitas outras coisas. Assim, não foi por parábola nem metáfora, não, foi isso e muito mais. E muito mais. Mais de uma vez, algumas vezes. E nesse dia eu vinha com o Laprovita, que era considerado uma espécie de pai do Macedo. Chamava o Macedo de Didi, com muita intimidade, e o Macedo chamava ele de Seu Vieira, a única pessoa que o Macedo tratava com essa reverência, era o Seu Vieira, o Laprovita, que foi deputado federal aqui pela Universal. Aí no avião ele me falou exatamente isso. Eu falei, Laprovita, cara, por que vocês não se arrependem? Colocam diante de Deus tudo que vocês já fizeram de errado e começam a pregar o Evangelho. Que coisa linda se vocês começassem a pregar o Evangelho, ensinassem o Evangelho. Podem continuar com esse furor de vai para lá e vai para cá, mas ensina o Evangelho. Aí, pois bem, aí ele falou e me disse, olha, Caio, é que a população que a gente consegue alcançar no mundo é uma população supersticiosa, pagã, precisam de fetiches. É por isso que a gente se dá melhor com povos menos educados, com grupos menos educados do que com gente educada. Tá. Em países menos educados a gente se dá melhor do que em países mais evoluídos. E aqui no Brasil não adianta. Uma igreja que queira pregar só o Evangelho aqui vai ficar com pouca gente. A gente tem que dar o que eles querem, então a gente serve um cardápio que cobre tudo. Tá. Todos os interesses do cara. E naquele tempo eles falavam a linguagem do público mesmo. Uhum. Então, para os espíritas, eles se vestiam de branco e era a sessão, eu não me lembro como é que eles chamavam, mas era a sessão não sei de quê. De descarrego? Não era do descarrego, tinha copo d'água, tinha tudo lá. E tá. Eles tentavam parecer espíritas. Ao mesmo tempo, com os grupos afro-brasileiros, eles usavam a linguagem afro-brasileira, o nome das entidades, o trato das entidades, o reconhecimento, a validação daquelas entidades. Tudo isso no processo. E a superstição. Quando ele disse, olha, a gente tem que dar alguma coisa para esse pessoal. Eles têm que levar na mão alguma coisa. Que é o que faz eles ficarem crendo e voltando. É o fetiche. Fetiche. Se a gente não misturar e não der, e ele diz, e a fé cristã não tem fetiches. Protestantismo, por exemplo, não tem fetiche. O único fetiche dos crentes é a Bíblia. E era verdade. A Bíblia é o único fetiche do crente histórico.
Claro que o crente que ficou pentecostal e neopentecostal, hoje em dia, além da Bíblia, ele tem dezenas de outros fetiches e souvenirs. Depende da comunidade dele, do pastor dele. Mas o histórico, a Bíblia é o fetiche. Para o histórico, que é da linhagem do protestantismo do século XVI, o grande fetiche é a Bíblia. É a Bíblia. E aí? Mas eu acho que essa análise desse cara, Caio, se ele tivesse pensado de outro jeito, eles não estariam onde eles estão hoje? Não. 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 O Evangelho não é fonte de lucro. O Evangelho não enriquece financeiramente nas bases desses enriquecimentos. Para atingir o que eles atingiram, não pode ter Evangelho. Nisto Macedo está certo. Aí ele tinha um objetivo. Né? Tinha e tem. Né? Tem ainda. Continua sem Evangelho lá. E não adianta. Se você pregar o Evangelho, pregar a liberdade do Evangelho segundo Jesus, as pessoas vão fazer, as melhores vão colaborar segundo a generosidade dos seus corações. E as que não tiverem generosidade no coração vão parar de colaborar, porque hoje eles só colaboram por medo de maldição. Então é claro que se você tirar o medo da maldição, tem muito mais gente fazendo qualquer coisa por medo do que por gratidão nesse mundo. Então sobra só o povo da gratidão. Só a gratidão. E o povo do medo para de contribuir porque o Evangelho tirou o medo deles. E se eles não se converterem genuinamente ao Evangelho, sem medo não há contribuição. Simples assim.